Capítulo 120 Pílula Limpeza da medula. Em um prédio a algumas centenas de passos de distância. Droga! Como poderia um discípulo do Lord Guanjun estabelecer seu domínio? Quan Shen bateu a mão na mesa, que abalou o prédio e quase o fez cair. Próximo a ele sentou-se Ou Yuan, classificado em quarto lugar. Os dois tinham visto toda a batalha. No início, eles estavam indo para assistir a este show, mas o resultado foi tão inesperado. Um jovem que tinha acabado de entrar no clã tinha derrotado Ji Fengyun, que estava em 13º lugar, e ele se tornou com sucesso o único discípulo abaixo do 9º rank a estar classificado no top 20. Esse garoto é mais forte do que eu imaginava, mas ele nem sequer será capaz de durar 10 movimentos contra mim. Ou Yuan olhou friamente para Zhao Feng. Quan Shen não suspeitava de suas palavras. Aqueles classificados entre 11º e o 20º lugar ainda eram normais, mas depois de entrarem no top 10, eles não eram mais normais. Esses discípulos externos de alto nível tinham a capacidade de desafiar aqueles do reino ascensionado. Por exemplo, Ou Yuan desafiou um cultivador que estava no primeiro céu do reino ascensionado. Aparentemente, o monstro que estava em primeiro lugar nos discípulos externos tinha derrotado um cultivador do reino ascensionado, mesmo quando ele estava apenas a meio passo do reino ascensionado. Chua! Uma figura apareceu de repente atrás dos dois. Vice-diácono Wang. Ou Yuan e Quan Shen se levantaram e curvaram-se. Aqueles que eram diáconos tinham o cultivo pelo menos no 4º ou 6º céu do reino ascensionado. É claro que um diácono como o Lord Guanjun, que estava encarregado das questões no mundo mortal, não era forte, era necessário apenas estar no reino ascensionado para se tornar um. Este Zhao Feng é bastante inesperado. O vice-diácono Wang ficou um pouco surpreso quando um sorriso apareceu em seu rosto. Ele não tinha visto alguém que tivesse tal força de batalha por um longo tempo. Vice-diácono Wang, você deve saber que ele é um discípulo do Lord Guanjun, então por que você lhe deu uma tarefa? A voz de Quan Shen continha um tom de questionamento. Este vice-diácono tinha um bom relacionamento com o mestre Rai, mas como o último começou a subir em posição, seu relacionamento se tornou um pouco mais distante. Zhao Feng só tem um corpo espiritual de nível baixo, portanto, não importa quão forte seja a sua consciência de batalha, seu futuro será limitado. Poderia até ameaçá-lo, um discípulo interno. Ele será capaz de ameaçar um ancião. Não é um bom negócio ofender dois vice-chefes de uma só vez. Mesmo o seu professor, Raiyun Master, iria pensar sobre isso, vice-diácono Wang disse fortemente. Dois vice-chefes. Quer dizer, a voz de Quan Shen mudou ligeiramente. Ele sabia, obviamente, o que o vice-diácono Wang disse era verdade. A consciência de batalha de Zhao Feng pode ser forte, mas seu futuro era limitado. Era como o Lord Guanjun quando jovem. Ele tinha lutado contra o mestre Raiyun naquela época, mas não importa quão forte o Lord Guanjun fosse, ele estava apenas no fundo do clã. O vice-diácono Wang não escondeu nada e disse-lhes como Zhao Feng fora disputado por dois vice-chefes. Tanto o vice-chefe Guan quanto o vice-chefe Zhang queriam Zhao Feng. A mandíbula de Quan Shen ficou aberta e imediatamente se sentiu impotente. Sendo um discípulo interno, ele obviamente sabia quanta autoridade esses dois vice-chefes tinham. Estes dois eram um dos melhores mestres em matriz e pílula respectivamente, e eles tinham contribuído muito para o clã.
Em termos de poder e autoridade, os dois estavam logo abaixo dos anciões, mas quando os dois se combinaram, mesmo anciões teriam que pensar duas vezes. O ponto mais importante foi este. Mestre Raiyun não lhes disse para suprimir os discípulos do Lord Guanjun. Sendo um ancião do clã, o mestre Raiyun estava no reino espiritual verdadeiro e ele não suprimiria deliberadamente alguns discípulos que não tinham talento. Quanto às ações de Quan Shen, tudo o que ele fez foi concordar em silêncio. Sem o apoio do ancião, Quan Shen obviamente não iria contrariar dois vice-chefes, mas este não seria o fim. Ele pode não ser capaz de cuidar deles diretamente, mas ainda era simples para ele se livrar de algumas formigas através de alguns truques. Após a batalha, Zhao Feng soltou um longo suspiro e desembarcou ao lado de seus dois irmãos. Parabéns, irmão Zhao Feng. Você me fez inveja ao se tornar um discípulo interno substituto. A princesa Yun Mengxiang foi a primeira a vir e felicitar. Ao mesmo tempo, não pôde deixar de inspecionar o jovem à sua frente. Irmão Zhao Feng, todos nós quase ficamos sem fôlego. A batalha foi tão emocionante. O irmão Zhao Feng criou um milagre. Outros discípulos recém-chegados vieram para felicitar Zhao Feng. O clã Lua Quebrada tomou 22 novos discípulos no total e contando com Kong Yuanyao que havia sido levado, havia 21 que se tornaram discípulos externos e dos 21, Zhao Feng foi o primeiro a se tornar um discípulo interno substituto. Obviamente, havia outros que estavam cheios de ressentimento. E se ele for um discípulo interno substituto? Ele ainda nem chegou ao 9º rank do reino consolidado. Não demorará muito para alcançá-lo. Ele só tem um corpo espiritual de nível baixo. Xiao Yun, que tinha o maior cultivo entre os discípulos recém-chegado, tinha se recuperado do choque. Na verdade, mesmo ele ficou atordoado pela atuação de Zhao Feng e ele teve que admitir que Zhao Feng havia estabelecido o seu domínio. Era quase certo que muitas pessoas não o ofenderiam dali em diante. HMPH. Ele conseguiu de novo. Liu Yuir bufou friamente, mas havia um pouco de alegria em seu coração. Do ponto de vista dos novos discípulos, Zhao Feng venceu apesar de ser mais fraco e deixou a pressão sobre eles diminuírem. Só quando todas as pessoas saíram foi que Nangongfan e Yang Qingshan foram cumprimentar Zhao Feng. Nangongfan e Yang Qingshan olharam complexamente para o jovem na frente deles. Além da culpa, havia também gratidão em seus corações. Desde que Ji Fengyun perdeu, parece que ele não irá mais provocar o irmão Yang. Zhao Feng sorriu para Yang Qingshan. Depois de se tornar um discípulo interno substituto, Zhao Feng saiu de onde os discípulos normais viviam. Dos discípulos externos, os discípulos internos substitutos recebem o melhor tratamento e eles têm seus próprios pátios. Além disso, os recursos que receberam do clã também aumentaram. Depois de organizar suas coisas, Zhao Feng voltou para a divisão Relva Madeira. Mas o velho Guan estava criando um lote de pílulas agora e ele tinha dito a alguém para repassar a Zhao Feng o que ele disse. O vice-chefe Guan disse que está lhe dando um dia de folga. O mensageiro disse: folga? Zhao Feng ficou um pouco surpreso. Mas parando para pensar, o velho Guan provavelmente pensou que ele tinha perdido e ele estava dando a ele um dia de folga desta vez para descansar e se curar. Ele também me disse para lhe dar algumas coisas. O mensageiro entregou alguns itens. Pílula tratamento de sangue. Pílula restauração ósseo.
A expressão de Zhao Feng era estranha. A partir dessas pílulas, podia-se ver o quão terrivelmente o velho Guan pensou que ele tinha perdido. A pílula tratamento de sangue e a pílula restauração óssea eram itens caros que não eram vendidos no mundo mortal. A pílula tratamento de sangue curava lesões internas. Contanto que não ficasse gravemente ferido, eles poderiam se recuperar rapidamente. A pílula restauração ósseo poderia ligar os ossos quebrados novamente e aumentar a taxa de cura. Há também uma pílula limpeza da medula. O mensageiro tirou uma pílula com inveja nos olhos. Pílula limpeza da medula. O coração de Zhao Feng pulsou mais rápido. Ele tinha ouvido falar do efeito desta pílula. Pílulas limpeza da medula podem mudar seus atributos. Zhao Feng tinha até ouvido que esta pílula aumentava a possibilidade de avançar de um certo nível do 9º rank para o reino ascensionado. Depois de tomar esta pílula, Zhao Feng estava ligeiramente animado. O velho Guan tinha lhe dado uma pílula tão preciosa. Se os discípulos a meio passo do reino ascensionado utilizassem uma pílula limpeza da medula, eles teriam 10 a 20% mais chance de avançar com sucesso para o reino ascensionado. No mesmo dia, Zhao Feng voltou para o seu próprio pátio e ele imediatamente ingeriu a pílula limpeza da medula. A energia da pílula era calma e lentamente foi dissolvida em seus órgãos. Todo o processo foi como água fervente, lento e constante. Obviamente, isso ocorreu porque sua técnica parede de prata havia atingido o ápice do 8º nível. Isso fez seu corpo ser mais forte e resistente do que outros, o que lhe permitiu suportar mais energia. A pílula limpeza da medula não era calma para pessoas normais. Zhao Feng circulou a técnica de respiração de retorno e a técnica parede de prata imediatamente para tomar o remédio. Uma sensação de calor se espalhou pelo corpo. Zhao Feng sentiu que seus atributos estavam sendo alterados e melhorados pela pílula. Ele se concentrou e sentiu-o palpitar dentro de seu olho esquerdo. Peng! 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 A pulsação de seu olho esquerdo tornou-se mais e mais óbvio e enviou um sentimento quente em todo o seu corpo e ele se fundiu com a energia da pílula limpeza da medula. Parece que o misterioso olho esquerdo tem a capacidade de melhorar meus atributos também. A adivinhação de Zhao Feng foi provada. A princípio, sua compreensão era normal. Mas depois da fusão de seu olho esquerdo, tudo começou a mudar lentamente. O corpo, uma vez normal, tinha começado a mudar também. Se este olho veio de um deus antigo, como permitiria que seu dono tivesse um corpo normal? Naturalmente, antes que recuperasse a seu poder total, primeiro melhoraria o talento de seu proprietário até que o mesmo fosse capaz de dominar o mundo. Peng! Peng! Zhao Feng sentiu que a sensação de seu olho esquerdo era muito mais forte do que antes e a taxa de absorção de energia da pílula limpeza da medula aumentou bastante. Meia hora depois, uma camada de fluido pegajoso, preto e de cheiro ruim apareceu no corpo de Zhao Feng. Dentro da dimensão do olho esquerdo de Zhao Feng, o feixe de luz atingiu 2,56 metros. Zhao Feng sentiu seu aumento de energia mental e que seu corpo tinha passado por uma grande mudança. Neste momento, apenas 1/4 da energia da pílula limpeza da medula havia sido absorvido.